Olá, seja bem-vindo ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje aqui com o estudo sobre as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos ver o estudo sobre Sara. Nós vamos começar aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 32. Eu quero estar lendo aqui com vocês, se vocês quiserem me acompanhar, pegar aí a sua Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia da Mulher de Fé, tá? E diz assim: essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, eu vou começar a meditar com vocês nessa passagem que fala que Sara era estéril. E a primeira descrição dela é essa, que ela era estéril. Para uma mulher naquela época, ser estéril era a pior coisa do mundo, porque o mais importante para a mulher era ter filhos. Então, imagina uma mulher que não pudesse ter filhos, que era estéril, era considerada como uma inútil. Ela não servia para nada, porque quanto mais filhos a mulher tinha, mais ela era valorizada, mais ela se achava mais importante. Uma mulher estéril, ela era uma mulher marcada como amaldiçoada e era facilmente trocada por outra. Então, de acordo com a época, a situação de Sara era considerada como uma calamidade, coitada, era como se ela fosse amaldiçoada. Então, eu quero fazer a segunda leitura aqui, que tem a citação de Sara, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 10 ao 20. Aqui na minha Bíblia tem o título Abraão no Egito. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. E aí agora nós vamos para a terceira passagem que fala sobre Sara, que tem aqui o título Nascimento de Ismael, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou. Despreza-me, que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que essa acabou fugindo. E aí agora nós vamos para a terceira leitura, é a terceira, né? Deixa eu olhar aqui no meu caderninho, é a quarta leitura, está no capítulo 17, o versículo é o versículo 15 ao 17. Deus inclui Sarai na promessa de Abraão, tá? Então disse Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis
de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Abraão, mesmo assim, achou, duvidou, porque ele era muito velho, tinha 90 anos, de que ele poderia ser pai. Mas mesmo assim, ele obedeceu e continuou seguindo tudo que Deus havia ordenado. E aí, com essa promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, a partir dessa promessa, dessa aliança que o Senhor havia feito com ele. Então, agora a gente vai para a próxima leitura, que está no capítulo 18, é o versículo 8 ao 15, que diz assim: Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não negue, você riu. E agora nós vamos para a leitura seguinte, que está no capítulo 21, versículo 1 a 7, que fala sobre o nascimento de Isaac. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época fixada por Deus em sua promessa, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O poder de Deus, ele é muito maior, Os planos de Deus são muito maiores do que as nossas fraquezas, do que as nossas limitações. E a nossa última leitura aqui está no capítulo 23, versículo 1 a 20. Então, aqui Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os sititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor, o Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Abraão levantou-se e curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço-lhe que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade na sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há,
e todas as árvores dentro da divisa do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Maquipela, perto de Mamre, que se encontra em Efron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Aqui fala, né, que toda essa conversa aqui, esses trâmites, foram feitos diante, né, dos hititas na porta da cidade. Que naquela época, qualquer negociação deveria ser feita na porta da cidade, onde ficavam ali as pessoas mais importantes. Então, tinham que ser diante de testemunhas, né? Por isso que fala aqui, diante dos hititas na porta da cidade. E assim a gente fala, né, a última passagem de Sara, tá? E aí vem os pontos fortes e os pontos fracos que a gente pode aprender com a Sara, tá? Os pontos fortes é que ela foi intensamente leal ao seu único filho. Tornou-se mãe de uma nação e uma antecessora de Jesus. Foi uma mulher de fé, a primeira citada na Galeria da Fé em Hebreus 11. E as suas fraquezas é que ela teve dificuldade em crer nas promessas de Deus para a sua vida. Tentou resolver os problemas por si mesma, sem consultar a Deus. Tentou encobrir suas falhas culpando os outros. Então aqui, por mais, né, que fale que ela foi uma mulher a primeira citada na Galeria da Fé, no início ela duvidou, né? Mas depois ela creu. E por ela ter crido, por ela ter acreditado, por depois ela ter tido fé, Deus agiu na vida dela e a abençoou. Tá? E as lições de vida que a gente traz para nós é que Deus responde à fé mesmo em meio às nossas falhas. Mesmo ela tendo duvidado, mesmo ela tendo rido, achado, nossa, mas eu, velha do jeito que eu tô, não vou engravidar. Mas mesmo assim, depois, ela falou, poxa, mas se Deus disse que eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. E aí ela teve fé, e nela tendo fé, o Senhor agiu. Então, mesmo diante das nossas falhas, mesmo que a nossa fé seja pequena, né, como um grão de mostarda, como o Senhor diz, o Senhor age e faz grandes milagres. Né? Deus não se limita aos acontecimentos comuns, ele pode alargar os limites e realizar proezas nunca antes vistas. Então, a esterilidade de Sara não foi impedimento para Deus, né? Não foi uma limitação, foi uma limitação para ela, mas para Deus não. E aí Deus tornou o útero dela fértil novamente, né? E o local onde aconteceu a história foi em Ur dos Caldeus, né? E depois em Canaã. Então começou lá em Ur dos Caldeus quando eles saíram, depois teve aquele pedacinho no Egito, depois eles voltaram para Canaã, que foi aonde aconteceu o nascimento de Isaac, tá? E as ocupações, ela era esposa, mãe e administradora do lar. E os seus familiares teve o pai, que chamava Terá, o Abraão, seu marido, o meio-irmão Naor e Arã, o sobrinho Ló e o filho Isaac, tá? E assim a gente aprende com Sara em que mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos medos, o Senhor age, o Senhor realiza grandes coisas, né? Grandes milagres. Então, por mais que a nossa fé às vezes seja pequena, a gente não pode desistir. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé e realiza o meu milagre. Porque o tamanhozinho da nossa fé, o Senhor já pode realizar grandes coisas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história das mulheres da Bíblia. E no próximo vídeo nós vamos ver a história de Agar, a serva de Sara. Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Tchau!